A paz do Senhor, povo abençoado. Hoje nós vamos falar a respeito das profecias a respeito de Jesus que foram cumpridas nele, né? Os profetas anunciaram, tudo na verdade converge em Jesus Cristo quando nós falamos das Escrituras. E hoje nós temos aqui mais um discipulado entendendo as Escrituras, falando das profecias que Jesus cumpriu. Você é meu convidado, vem comigo. Então vamos lá. Profecias que Jesus cumpriu segundo as Escrituras, para nós entendermos que Deus ele escreveu uma história linda acerca do nascimento do nosso Salvador e ele deixou isso registrado, né? De uma maneira que quanto mais nós mergulhamos no conhecimento da palavra, mais nós vamos achar o sentido de tudo aquilo que Deus fez, está fazendo e ainda fará. Então, profecias que Jesus cumpriu. Você tem um endereço da sua residência, o endereço da sua moradia. Você já pensou que o seu endereço ele te separa de bilhões de pessoas? E que se uma correspondência com o endereço correto for enviada, ela vai chegar no lugar alcançando seu destino, ou seja, ela vai, se você colocar o seu endereço completo, certinho, não tem erro, vai chegar até você aquela correspondência ou para alguém que você enviou. Jesus, ele era uma promessa no Velho Testamento. Desde Gênesis até Malaquias, a gente vai ver apontamentos, profecias, salmos, né? Revelação que homens tiveram e escreveram acerca daquilo que eles vislumbraram, daquilo que lhes foi revelado, anos, centenas de anos antes do nascimento de Jesus, para que quando ele viesse a essa terra, quando o Messias nascesse, não tivesse confusão nenhuma acerca de quem era ele. E olha que mesmo assim, o povo eleito ainda se confundiu, se deixou confundir. Jesus, então, ele era uma promessa no Velho Testamento, ou seja, vamos enxergar isso como um endereço no tempo. Tudo se cumpriu para a chegada da promessa e inclusive tribos foram descartadas, pessoas deixadas de lado porque havia um caminho que levava a ele. Deus Pai, ele registrou nas entrelinhas o endereço de forma a não deixar nenhuma dúvida, né, quando o Filho viesse. A palavra de Deus ela tem ali, no Velho Testamento, até Jesus vir à Terra, tem 333 profecias bíblicas que tratam da sua vinda, sendo que 70 são grandes profecias e 270 são ramificações menores dessas profecias mais exatas e absolutas. Então, vamos entender. O Velho Testamento, através dos profetas, através dos salmos, através das entrelinhas, da tipologia bíblica, do apontamento do Cristo que viria, ele descreve as condições, as circunstâncias em que Jesus viria para que não houvesse confusão. O Velho Testamento ele é encerrado no livro de Malaquias, e aí nós temos um período, né, de aproximadamente 400 anos onde Deus não fala com o homem, onde Deus não levantou profetas, onde Deus não anunciou mais nada, Deus se cala por cerca de 400 anos. Nesse período de 400 anos, a igreja se une, né? E também se une junto a líderes das 12 tribos, e eles fazem uma tradução que recebeu o nome de Septuaginta, que foi essa primeira tradução das Escrituras passando do hebraico para o grego. Período de 400 anos, levou aí 250 anos antes, né, da vinda de Cristo, então desenvolveu-se essa tradução, a Septuaginta. Passado esse período, então, vem o livro de Mateus, Novo Testamento. E aí, então, vai se consumar a vinda do Messias, aquilo que foi falado sobre ele e mais algumas profecias desse período que ele esteve na Terra. Então, Velho Testamento, 400 anos de intervalo e nasce o Salvador. Vamos para frente. Gênesis 3,15, Deus coloca o homem e a mulher para fora do jardim e ele deixa um decreto. Ele diz, olha, ele fala para a mulher e para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Entre a semente da serpente e entre a semente da mulher sempre haverá inimizade. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas não para aí. Isaías confirma que o Messias viria da semente de mulher, ou seja, não teria participação de homem na sua gestação.
Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Então, quem conceberá? A Virgem, semente de mulher, sem participação de homem, porque como nós bem sabemos, veio, né, sobre a Virgem o poder do Espírito Santo que a cobriu e ela então ali ficou grávida do Messias. Gálatas 4:4 também vai nos dar um entendimento complementar disso. Gálatas 4:4 diz assim, Paulo escreveu: vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, se completando o tempo determinado, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Em outras palavras, quando todo mínimo detalhe estava acertado de tudo aquilo que Deus preparou, nasceu da semente da mulher o Salvador, para nos dar um caminho, nos conduzir a um caminho onde nós nos tornamos filhos de Deus, filhos por adoção. Não é lindo? Escrituras, quando fala de Jesus, eu sou apaixonado por esse tema. Dentro das Escrituras, Deus traça então um endereço, começando pelo anúncio de que haveria uma semente da mulher, de que a semente de uma mulher seria inimiga da serpente. Também vai dizer que o Messias ele viria da linhagem de Sem. Só para lembrar, né, veio o dilúvio, restou Noé e sua família. Então, a princípio, todos nós somos descendentes de Noé. E o Messias, não diferentemente, também veio da descendência de Noé. Só que Noé ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Se a profecia é que ele viria da linhagem de Sem, então 2/3 da descendência de Noé são descartados agora, eliminados da lista. Ele vem da linhagem de Sem. Então ele vem da semente de uma mulher, da linhagem de Sem e da descendência de Abrão, o filho da promessa, né? Em Abraão, Deus fez a promessa de que seriam benditas todas as famílias da terra e que Deus aumentaria grandemente a descendência de Abraão. Quando nós falamos da descendência de Abraão, Abraão teve 8 filhos. E aqui nós temos um apenas que vai dar a continuidade, que foi Isaac. Ou seja, mais uma vez, são descartados, né, 7 linhagens para conservar uma, que é aquela que foi anunciada. Porque o anúncio, a gente vai ver que ele veio Abraão, Isaac e Jacó. Então o Messias viria da semente de uma mulher, da linhagem de Sem, da descendência de Abraão, da linhagem de Isaac. Olha isso, da linhagem de Isaac. Isaac, então, tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Mas as profecias anunciaram desde sempre que ele viria da linhagem de Jacó. Ou seja, mais uma vez, metade da linhagem, 50%, eliminada para que se cumprisse. Ele tem que vir dessa linhagem, da semente da mulher, da linhagem de Sem, da descendência de Abraão, da linhagem de Isaac, da linhagem de Jacó. Mas não para aí, as profecias bíblicas também vão dizer que ele viria da tribo de Judá, porque ele é o leão da tribo de Judá, amém? E as tribos de Judá, os filhos de Jacó, foram 12. Ou seja, mais uma vez, 11 tribos, 11 linhagens são descartadas, eliminadas da lista, porque a profecia diz que ele viria da tribo de Judá. E diz ainda que ele vem da família de Jessé. Então, se a gente pegar ali, ó, da família de Jessé, quem lembra, né? Jessé, pai de Davi, descendência de Judá, viria da família de Jessé. Agora elimina 7, mais uma vez elimina a maior parte para conservar a linhagem daquilo que foi profetizado. E então surge Davi. Davi que foi um homem achado por Deus, eleito, escolhido, feito rei, né? Deus fez grandes coisas através dele e revelou a Davi grandes coisas também. Então, olha isso. A profecia vai dizer que o Messias ele viria da semente de uma mulher, da linhagem de Sem, da descendência de Abraão, da linhagem de Isaac, da linhagem de Jacó, da tribo de Judá, da família de Jessé e da casa de Davi. Nos Salmos 82 e 89, Davi tem a revelação do Messias e tem a promessa de que o trono dele não teria fim pela descendência do Messias que iria nascer, né, no futuro. Mas não para em Davi também não. Olha isso, as profecias também anunciaram que Jesus nasceria em Belém.
A entrada do Messias na humanidade, lá em Malaquias 5:2 e Malaquias 3:1 também, vai falar a respeito do nascimento de todas as cidades daquela região. Belém Efrata, uma das menores, com o menor povo, foi escolhida por Deus para o lugar do nascimento do Messias. As profecias, a Zacarias, o profeta Zacarias anunciou 11:12 acerca da traição de Jesus. Ele seria traído. Salmo 41 também fala acerca da traição, das moedas de prata. Tudo isso é anunciado, irmãos, centenas de anos antes da vinda do Messias, que ele seria traído por um amigo, por uma pessoa próxima. Em Salmo 22 fala a respeito da crucificação. Isaías 53 também não está aqui, mas tem o relato, da visão de Isaías acerca da crucificação. Então, olha isso, crucificado, Salmo 22, 800 anos depois que Jesus é crucificado, já no dia da sua crucificação, ali contando para frente, passaram-se 800 anos sem que aquele tipo de crucificação, onde se furou as mãos e os pés, 800 anos sem que os romanos crucificassem alguém daquela maneira. Então não tem nem como dizer assim, já ouvi gente dizendo, não, mas muita gente era crucificada naquele tempo. Sim, mas a maneira como foi crucificado, o tipo de crucificação conta. Mateus 27:6, fala a respeito do cumprimento da traição ali, onde Jesus é vendido por 30 pedaços de prata. E aqui a gente tem mais uma dedução, porque os metais mais nobres da terra, aí, se a gente for considerar ouro e prata, Deus elimina o ouro, poderia ter sido vendido por ouro. Mas ouro aponta para a divindade, e ele não veio, ele veio despido da sua divindade. Então, 50% dos metais nobres, ou mais nobres, vamos dizer assim, na terra, que é ouro e prata, 50% cai fora, é eliminado, e ele é vendido então por pedaços de prata. E essa prata também foi anunciado que ela seria jogada no chão, que ela seria lançada, as moedas. E a gente sabe que Judas, quando ele se arrepende, bate um remorso, ele volta ali diante dos mestres da lei, e ele procura devolver, eles não aceitam, ele joga no chão aquela prata. E essa prata é entregue no templo, tudo isso anunciado. Como a gente está vendo aqui, vai ver ainda mais para frente algumas coisas. Tudo isso foi uma linha traçada pelo próprio Deus de como reconhecer a vinda do Messias, do Salvador. E ainda as profecias apontam para o uso dessa prata, dessas 30 moedas, na compra de um cemitério, de um campo que recebeu o nome de Campo de Sangue e se tornou um cemitério. Até hoje é um cemitério. Quantas pessoas poderiam se encaixar exatamente nessa descrição? 10, o número 10 elevado à 17ª potência, ou seja, 10 com 17 zeros na frente, aí seria a probabilidade de alguém se encaixar em toda essa linhagem, nascer debaixo dessa linhagem e não ser o Cristo. E ainda que não fosse o Cristo, vem uma questão que é principal nesse assunto. Hoje a gente já ouviu falar, vem ouvindo falar aí, que o Messias já está na Terra, que o Messias, o povo de Israel, muitos, que não são messiânicos ali, já estão crendo que o Messias já está no meio deles. Tem ali, volta e meia, aparece um profeta, aparece alguém que se levanta, não só em Israel, mas em outros lugares do mundo, anunciando, se dizendo ser o Messias. Mas a questão é, vai atrás para saber quem é o Pai, e com certeza você vai encontrar quem é o Pai. O Messias, Jesus Cristo, nosso Salvador, o Pai dele é Deus, o Pai nos céus, mas foi Pai na terra também, por intermédio do Espírito Santo, gerando o nosso Senhor e o nosso Salvador. É coisa linda quando a gente mergulha nas Escrituras, irmão. É tremendo. Tudo isso, essa linhagem toda que eu citei, foi anunciado que aconteceria antes da destruição do templo. Malaquias 3:1, a gente vai ver que ele anuncia que o Senhor, este Senhor que foi anunciado, ele entraria em Jerusalém, ele entraria no templo. Se Jesus entrou, e como ele entrou, na verdade.
Então, se ele entrou em Jerusalém, se ele entrou no templo antes da sua morte na cruz, da sua crucificação, significa dizer que o templo estava lá. Então, antes, tudo isso se cumpriria antes da destruição do templo. Então, nós temos uma linhagem traçada nas Escrituras. E quando Jesus vem à Terra, agora nós teremos 29 profecias depois, 7 profecias se cumprem num só dia. Ele é traído em 24 horas, né? Salmo 41, a traição com as moedas. Zacarias 11, por prata e não ouro, eliminou 50% do metal, como eu disse. Então, em um só dia, ele é traído, ele é vendido. Aquele dinheiro é usado depois para a compra de um cemitério, que recebe o nome de campo de sangue. E vem a crucificação, conforme descreveu Isaías e outros textos também. Miqueias 5, no verso 2, vai profetizar, né? A gente encontra a profecia que disse que ele nasceria em Belém. Miqueias 5:2 escreveu: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Malaquias 3:1 também escreveu: antes da destruição do templo e de Jerusalém, que aconteceu 70 anos depois de Cristo. Então, as profecias apontaram para a sua vinda, para o que ia acontecer com ele, como seria sua permanência, que ele seria traído, que ele seria preso, que ele seria... Né? Isaías descreve que a sua barba seria arrancada. As profecias descrevem acerca dos cravos, acerca de tudo ali que aconteceu, né? Que já aconteceu, mas que anteriormente eram profecias, apontamentos para a vinda do Messias, para que não houvesse confusão quando ele viesse. Lucas 24, Jesus está exortando os discípulos e dizendo assim: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? E disse-lhes: era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Eita, olha o que ele está falando. Moisés falou dele, profetas falaram dele, da sua vinda, salmos também escreveram, né, salmistas também escreveram a seu respeito, a respeito da sua vinda, para que ninguém se enganasse ou se confundisse. E não para aí não. João 17,15 escreveu: e agora, depois de tudo consumado, de tudo cumprido, Jesus diz ao Pai: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. A Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória. Ele estava no céu, ele tinha glória, ele era Deus, era rei, né? Era Senhor já no céu, Senhor de tudo. Então ele abriu mão da sua glória. E depois de ter cumprido todas as profecias, atendido ao cumprimento de todas as profecias, daquilo que a lei falava sobre ele, daquilo que os salmistas escreveram sobre ele, ele agora clama ao Pai: Pai, agora você já pode me glorificar, você pode me devolver aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, antes da fundação do mundo. Ei, muita gente pensa que acredita que Jesus ele só aparece na história, só aparece na Bíblia, lá no Novo Testamento, no início do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, né? João falando sobre os evangelhos, falando sobre a sua vinda, sobre tudo foi planejado, tudo foi arquitetado antes da fundação do mundo. Esse texto vai confirmar isso e nós temos outros textos também. Então olha para essa linhagem, irmãos, olha para esse endereço que Deus deixou. O Messias viria da semente de uma mulher, da linhagem de Sem, da descendência de Abraão, da descendência de Isaac, da descendência de Jacó, da tribo de Judá, da família de Jessé, da casa de Davi, nasceria em Belém, traído por um amigo, seria crucificado, vendido por 30 pedaços de prata, a prata seria jogada no chão, seria entregue no templo e seria usada para a compra de um cemitério. E tudo isso antes da destruição do templo. É sensacional a maneira como Deus gravou nas entrelinhas, através das profecias, através das escrituras, aquilo que ele ia fazer, aquilo que ele já tinha planejado. 1 Pedro 1, 19 e 21 também vai nos dar um entendimento acerca disso, do projeto, né, do plano perfeito de salvação de Deus para todos os homens, para toda a humanidade.
Pedro escreveu: resgatados, nós, né, fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Sabe como que Deus pensou em você desde o começo? Como filho. Deus olha para você, olhou para mim, antes da fundação do mundo, ele já colocou na sua anotação: meu filho, minha filha, vai ser salvo através do meu plano de salvação, baseado no sacrifício do Cordeiro, olha, imaculado, incontaminado, resgatados pelo precioso sangue. E por ele, na sua morte e na sua ressurreição, crerão em Deus, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, o Pai. É lindo, é sensacional. Eu quero deixar aqui essa mensagem gravada no teu coração de que Deus teve uma preocupação desde o início, desde o princípio. Deus se preocupou em oferecer o melhor para nós, em fazer nas nossas vidas um caminho novo e vivo, chamado Jesus Cristo, aquele que um dia proclamou com as suas próprias palavras, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Deus te abençoe. Fica com Ele. Em nome de Jesus.